Olá pessoal, tudo bem? Sou Luciano Feu. Hoje eu quero falar sobre esse tema aí que eu coloquei na descrição, no título. Acho muito importante. É interessante a gente pensar um pouco a respeito disso. São 3 perguntas que eu quero fazer para você e dependendo da forma que você responder essas perguntas, provavelmente você esteja se preparando amanhã ou depois para ter algum tipo de problema, algum tipo de doença emocional, algum tipo de doença física. Muita gente hoje está combatendo, está lutando com problemas emocionais sérios. Muita gente hoje está recebendo esse reflexo diretamente no seu corpo, através de dor de cabeça, através de dores no estômago, dores nas juntas, nos ossos, nas costas, crises nervosas. Tudo isso é um sinal de que tem alguma coisa errada, que a gente não está administrando bem a nossa área emocional. Antes de falar disso, eu quero agradecer você que está seguindo a gente, que está acompanhando o nosso trabalho. Nós fizemos um seminário esse último final de semana de libertação na Igreja Comunidade Apostólica Shekinah. Foi tremendo, foi algo de Deus mesmo. Realmente a gente ficou surpreso com tudo aquilo que Deus fez naquele lugar, na vida das pessoas. E eu quero convidar você também para estar com a gente aí no próximo, sem ser nesse final de semana, no outro, do dia 11 ao dia 13 de novembro, nós estaremos com o pessoal da Casa de Paz, ministrando ali um seminário chamado Livre-se das Carências. 11 a 13 de novembro nós estaremos ali falando sobre esse tema. Nós temos ouvido testemunhos tremendos também desse seminário, da forma que Deus tem trabalhado a vida das pessoas. E muitas vezes a gente não entende por que os nossos relacionamentos não dão certo, por que muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos destrutivos e não consegue sair deles. E nós vamos trabalhar tudo isso nesse seminário e a gente tem escutado as pessoas dizendo: agora sim eu entendo, pastor. Agora eu entendi o porquê dessas coisas que eu tenho vivido nessa área de relacionamento. Esse seminário ele vem para esclarecer muita coisa e para que a gente realmente seja livre dessas carências, para que possamos construir relacionamentos saudáveis. Agora eu quero fazer essas perguntas para vocês. São 3 perguntas. 3 perguntas diretamente relacionadas à maneira que você lida com a sua área emocional. Infelizmente, quando nós não fazemos essas coisas do jeito certo, nós estamos construindo doenças para o futuro. E eu não estou aqui como um profeta do caos, nem amaldiçoando, dizendo: você vai ter doenças no futuro. Não, eu estou aqui para te alertar, para dizer para você: trabalhe as coisas da forma correta, para que amanhã ou depois você não seja surpreendido com alguns problemas na sua área emocional. A primeira pergunta, e eu percebi muito essa necessidade, percebo isso muito na igreja, é a pergunta se existem pessoas que você nunca perdoou. Existem pessoas que passaram pela sua história que você nunca perdoou. A falta de perdão hoje é cientificamente comprovada que se você tem dificuldade de perdoar, se você é uma pessoa que guarda a amargura no teu coração, a mágoa, você está construindo doenças para o futuro. Doenças emocionais, doenças físicas. Se existem pessoas que quando você lembra, você sente muita raiva, você sente muita dor, muita tristeza. Se existem pessoas que passaram pela sua história, que te machucaram, que te feriram e que você não conseguiu perdoar, é um sinal de que você hoje ainda está guardando coisas muito ruins dentro de você, que você pode estar se preparando amanhã ou depois para ter sérios problemas, se é que você já não está vivendo e convivendo com esses problemas. Existem muitas enfermidades que estão diretamente relacionadas à falta de perdão, a essa amargura da nossa alma, e quando a gente retém esse perdão, esses problemas começam a encher o nosso coração, a encher a nossa vida e a atrapalhar totalmente a qualidade de vida da nossa área emocional, da nossa qualidade de vida física, qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade de vida como um todo fica comprometida por causa da falta de perdão. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é se existem áreas, partes da sua história que você sofreu, que você nunca conseguiu contar para ninguém. Existe alguma coisa que você viveu, algum abuso, alguma humilhação, alguma coisa que você sente muita vergonha, muita culpa, talvez você tenha feito alguma coisa, pecado, feito alguma coisa muito ruim, que você sente muita culpa disso e nunca teve coragem de contar isso para ninguém, nunca teve coragem de abrir isso com ninguém, nunca confiou em alguém suficiente para você poder abrir o seu coração e falar sobre essas coisas. Esse é um outro sinal muito ruim. Existem coisas que a gente viveu, que a gente passou,
que a gente sente muita vergonha, que a gente sente muita culpa e a gente não consegue compartilhar isso com medo do julgamento, ou com medo de ficar exposto, ou com medo amanhã ou depois disso vir à tona e as pessoas ficarem sabendo e julgarem mal a nossa vida. Isso é um sinal também, querido. Muitas vezes as pessoas estão sonhando com coisas, estão tendo pesadelos à noite, estão com dificuldades para dormir por conta de coisas da sua história que viveram e nunca conseguiram colocar para fora. Uma das estratégias mais usadas pelo inimigo é colocar uma mordaça na nossa boca. É impedir que a gente fale sobre um determinado problema, sobre uma determinada situação que nós vivemos. Uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir no momento que nós estamos fazendo aconselhamento, conversando com pessoas, é quando a pessoa diz assim: pastor, eu nunca contei isso para ninguém. Eu nunca falei sobre esse assunto com ninguém. E essa pessoa começa a colocar para fora e nós entendemos nesse momento que essa pessoa está nos entregando as chaves para nós destrancarmos os cadeados da vida dela. Quando a pessoa não consegue falar de determinadas áreas da sua vida, seja por conta de muita vergonha, muita culpa, ou seja por conta de muita dor, isso fica acumulado dentro dela e ela não resolve a questão de forma correta. Fugir dessas dores não resolve. Então a pessoa fica presa e muitas vezes isso começa a refletir com doenças. Isso começa a refletir com os síndromes que a pessoa começa a ter, começa a refletir com muita enxaqueca, com muita dor de cabeça, dor de estômago, e isso começa a ser colocado para fora pela nossa alma através das enfermidades. Isso é muito ruim. E a terceira pergunta que eu quero fazer para você é se você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Se você é uma pessoa que consegue chorar de fato e lamentar as coisas que aconteceram na sua história e que acontecem, se você é uma pessoa que é capaz de se alegrar e colocar a sua alegria para fora, ou se você é uma pessoa que reprime as suas emoções, como se sentir fosse algo errado. Muita gente hoje tem uma dificuldade tremenda de sentir, tem uma dificuldade tremenda de expressar os seus sentimentos, de ser de forma normal e natural uma pessoa que expressa os sentimentos de forma realmente livre. Então você percebe que muita gente está presa. Foram tão reprimidas durante a sua história, que estão acumuladas dentro dela a tristeza, a raiva, estão acumuladas dentro dela todo um monte de sentimentos ruins, que quando a vida traz essas situações para nós, que é momento de chorar, a pessoa não consegue chorar. Momento que é momento de se alegrar, essa pessoa não consegue expressar a sua alegria. E emoções reprimidas e dificuldade de expressar emoções é um sinal muito ruim. E mais uma vez isso reflete no nosso corpo, isso reflete na nossa saúde emocional, na nossa saúde física e na saúde dos nossos relacionamentos. Então a maneira que você responde essas perguntas, se você disser, olha, existem várias pessoas da minha história que eu nunca consegui perdoar, isso é um sinal muito ruim. Inclusive dentro dessa visão bíblica, isso é um sinal de que você está se expondo a uma perturbação muito grande dentro de um contexto espiritual maligno. Se você respondeu a segunda pergunta, olha, eu nunca consegui falar de determinadas partes da minha vida, isso é um outro sinal muito ruim. Muitas vezes isso vai deixar você preso na culpa, na vergonha, na humilhação, no sentimento de inferioridade, sentimentos muito duros dentro de você que precisam ser trabalhados, e se a gente não consegue falar é um sinal muito ruim. E a terceira pergunta que eu fiz foi relacionada à expressão dos sentimentos. Se você é uma pessoa que reprime os seus sentimentos, provavelmente eles vão sair de alguma forma, eles vão sair de dentro de você de uma forma mais extrema. Muitas vezes aquele momento que a pessoa reprime toda a dor, toda a tristeza dela e vai construindo uma depressão durante os anos, até que lá na frente ela se afunda num sentimento de tristeza crônica, num sentimento de apatia em relação à vida, uma falta de vontade de viver. E é justamente nessa hora que o inimigo planta na mente da pessoa a possibilidade do suicídio, a possibilidade de desistir da própria vida. Por isso é importante você encontrar pessoas confiáveis. A igreja deve ser um lugar seguro, um lugar confiável, onde a gente pode abrir o nosso coração e encontrar cura. O autor do livro, Larry Crabb, ele fala no seu livro O Lugar Mais Seguro da Terra, que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica. Ele tem vários livros que falam sobre isso. E quando a igreja é uma comunidade terapêutica, um lugar onde a gente pode abrir o nosso coração, um lugar onde a gente pode confessar o nosso pecado um para o outro, um lugar onde a gente pode realmente entregar aquilo que Deus nos deu e colocar para fora também aquilo que está nos atormentando, como a palavra de Deus diz em Tiago 5,16, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para nós sermos curados. Esse relacionamento
de transparência, esse relacionamento de intimidade, de profundidade, ele traz cura sobre a nossa vida. Nós precisamos orar para que a igreja seja um lugar seguro. Precisamos orar para encontrarmos pessoas confiáveis, amigos espirituais que possam caminhar conosco, que possam ouvir a nossa confissão, que possam conhecer a nossa história, para nós orarmos uns pelos outros e nós sermos curados. Então essa é a minha mensagem, quero que realmente Deus abençoe a tua vida e eu espero você nesse seminário. Livre-se das carências, de 11 a 13 de novembro. Nós estaremos lá falando sobre esse seminário. Deus abençoe você, um forte abraço.